A primeira casa da Fórmula 1 em Portugal recebeu a categoria pela última vez em 1996. O circuito de Estoril nasceu nos anos 70 graças a uma empresária que desejava ver um dos melhores e mais modernos autódromos da Europa em terras lusitanas, e ele é até hoje bastante lembrado pelas corridas de Fórmula 1. Vamos relembrar como era o traçado desse incrível circuito e o que aconteceu com ele depois da Fórmula 1. O Autódromo Fernanda Pires da Silva está localizado no concelho de Cascais, a 21 quilômetros da capital, Lisboa. Mais conhecido como Autódromo do Estoril, o circuito era a maior pista de Portugal até a construção do Autódromo Internacional do Algarve em 2008. O traçado fica também a poucos quilômetros da cidade de Estoril, que é uma cidade balneária bastante visada como destino de férias. O circuito foi construído em 1972 em um planalto perto da vila de Alcabideche e foi o sonho da empresária Fernanda Pires da Silva. Dona das indústrias Autodrill, Fernanda comprou um grande terreno próximo a Estoril, junto de Lúcio Tomé Feteira, e contratou o arquiteto brasileiro Ayrton Lolo Cornelissen para que projetasse o autódromo e o traçado. Antes do circuito, Portugal havia recebido a Fórmula 1 oficialmente no circuito urbano da Boa Vista, na cidade do Porto, em 1958, e teve como vencedor o britânico Stirling Moss. No ano seguinte, em 59, o GP foi disputado no circuito de Monsanto, em Lisboa, e teve Moss novamente no topo do pódio. Em 1960, a corrida voltou à Boa Vista e Jack Brabham levou a vitória. Antes e depois desse período houve corridas em Portugal, mas elas não foram válidas para o campeonato da Fórmula 1. Nesse período, vale destacar as vitórias de José Froilán González em 1954, Jean Bera em 55 e Juan Manuel Fangio em 57. Prejudicada pelos políticos da época, a empresária teve dificuldades para tirar os planos do papel. Além da pista, Cornelissen também projetou toda a estrutura turística e estrutura de apoio para o circuito, tal como havia feito em Jacarepaguá, um autódromo que já apareceu aqui no canal. O projeto da pista carioca, por sinal, foi o que chamou a atenção de Fernanda, que optou pelo mesmo projetista do traçado brasileiro. Com 4,350 km, a pista ficou pronta ainda em 72 e contava com diversas opções de traçados para as categorias que fossem correr em Estoril. Inaugurado em junho, o circuito do Estoril acabou prejudicado por fatores políticos e econômicos pelos quais o país passou e passava na época, como a crise do petróleo e a Revolução dos Cravos de 74. Além disso, a primeira corrida oficial foi realizada somente no ano seguinte, em 75. O evento foi válido pelo Campeonato Europeu da Fórmula 2 e teve como vencedor o francês Jacques Laffite. Nos primeiros anos de uso, Estoril viu várias corridas de categorias nacionais, mas a pista logo deixou de ser utilizada principalmente após a aquisição da empresa proprietária pelo Estado entre os anos de 75 e 78. Nos anos que se seguiram, o circuito teve momentos de altos e baixos, que se encerraram em meados dos anos 80, quando César Torres se tornou chefe do Automóvel Clube de Portugal. Após assumir o cargo, César passou a fazer campanha pela realização do GP de Portugal de Fórmula 1 no circuito de Estoril. Segundo o novo presidente, o evento poderia alavancar o turismo da região como um todo, não ficando limitado apenas à corrida. Além disso, Tony se aproveitou da instabilidade política que afetava a África do Sul e ofereceu a pista portuguesa para ser a nova sede dos testes da pré-temporada das equipes, no lugar do circuito de Kyalami. Com a pista relativamente nova e recebendo testes da pré-temporada, o salto para se tornar uma sede de grande prêmio não foi tão grande. Poucas reformas foram necessárias para adequar o circuito para receber um final de semana completo da Fórmula 1, e em 21 de outubro de 1984, o GP voltou ao calendário oficial da categoria, com Alan Prost no topo do pódio, seguido por Niki Lauda e o novato Ayrton Senna com a mediana Toleman. A corrida encerrou a temporada e sagrou Lauda como campeão por meio ponto. No ano seguinte, a prova mudou de data e foi disputada em 21 de abril. Com chuva do início ao fim, a corrida ficou na memória dos fãs por ser não só a primeira vitória de Senna na carreira, como também por ter sido uma completa demonstração de superioridade do brasileiro na chuva. A vantagem foi tão grande que apenas o segundo colocado, Michele Alboreto, permaneceu na mesma volta de Senna. Do terceiro colocado Mansell em diante, todos levaram pelo menos uma volta do líder. Além da Fórmula 1, o Estoril recebeu periodicamente corridas de outras categorias, e até mesmo uma etapa do Rally de Portugal. As corridas realizadas nos anos seguintes não ficaram tão longe no quesito emoção. O circuito viu em 88 uma disputa eletrizante entre as McLarens de Prost e Senna pela vitória, em 89 a polêmica bandeira preta de Mansell, o acidente com Senna e o terceiro lugar de Stefan Johansson com uma fraquíssima Onyx, o bizarro e assustador acidente de Riccardo Patrese em 92, entre outros.
Mas mesmo com as grandes corridas, alguns problemas assombravam a organização. No decorrer dos anos, o circuito teve vários problemas de segurança, falhando inclusive nas inspeções por mais de uma vez. Em 1993, a pista recebeu uma grande reforma, que melhorou a infraestrutura, a área dos boxes, torre de controle, entre outros. Seguindo as mudanças bruscas após as mortes de Senna e Roland Ratzenberger no GP de San Marino, a administração reformou parte do traçado no ano seguinte, adicionando a curva variante no lugar da curva do tanque, aumentando ligeiramente o comprimento do traçado para 4 km 360 metros. Com a mudança, os tempos de volta diminuíram consideravelmente. As obras também fizeram o circuito receber novas competições internacionais a partir de 95, como o Campeonato de Superturismos da Espanha e o Europeu, aumentando ainda mais o valor da pista para as competições europeias. No ano seguinte, 96, Estoril recebeu seu último grande prêmio da Fórmula 1. A pista permaneceu recebendo outras categorias, como o Campeonato GT da FIA, o DTM e a World Series by Renault. Poucos anos depois, a administração do autódromo se viu forçada a fazer uma nova grande reforma para melhorar não só o entorno do traçado, como o próprio desenho da pista. O objetivo das obras era, além de modernizar a estrutura, adequar a pista para sediar as corridas da MotoGP a partir do ano 2000, além de possibilitar a entrada de outras categorias. A obra incluiu o redesenho da curva parabólica, que reduziu o comprimento da pista para 4 km 182 metros para receber a homologação da FIM. Além disso, uma nova unidade hospitalar e um novo centro de imprensa também foram construídos, os dois com alto nível de tecnologia. Em 3 de setembro de 2000, o autódromo recebeu a primeira edição do Grande Prêmio de Motovelocidade, que passou a ser realizado anualmente. Além das motos, Estoril recebeu também a A1 Grand Prix, as competições monomarca da Renault, a European Le Mans Series e a Super League Fórmula. O Campeonato GT da FIA e os testes da Fórmula 1 também retornaram à pista. Embora tudo corresse bem nos anos seguintes, a construção do novo circuito de Portimão e Algarve fez diminuir aos poucos a aparição de Estoril nos calendários das categorias europeias e mundiais. Além disso, a crise econômica mundial de 2008 atingiu Portugal com bastante gravidade, fazendo com que os administradores da pista acumulassem dívidas. Problemas com as licenças de alguns dos edifícios que compõem o circuito também começaram a aparecer, afundando o traçado de Estoril ainda mais no fundo do poço. Somente após a mudança dos administradores que a situação da pista começou a melhorar. Em 2020, a realocação de diversos eventos esportivos devido à pandemia fez com que a pista voltasse a receber algumas corridas mais importantes, como a prova final do Superbike e a corrida final do Endurance da FIM. O traçado atual conta com 4.182 metros e 13 curvas, e atualmente o circuito possui o grau 1 da FIA, que é a maior classificação possível e que permite o uso do circuito para eventos da Fórmula 1. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!